Bom, então, irmãos, continuando. O batismo faz com aquele que é batizado tornar-se discípulo daquele a quem ele foi batizado. Por isso que nos evangelhos existiam os discípulos de João Batista, né? Lembra que fala os discípulos de João? Por quê? Porque eles eram batizados no batismo de João. Existiam os discípulos de Jesus, porque eles eram batizados a Jesus. Isso lá é o Messias, né? Aqui nesse mundo. Daí veio o quê? Tinha já também na época, voltando, tinha na época também os discípulos de Moisés. Esse é João 9, né? João 9 mostra os discípulos de Moisés. Quando o século de nascença começaram a inquirir ele começou a conversar, mas já falei quem que era. Por que vocês estão perguntando tanto? Ele fala. Vocês querem tornar discípulo dele também? Falou, não, discípulos dele sejam tu. Nós somos discípulos de Moisés. Por quê? Porque eles eram batizados na lei segundo Moisés. Eles eram chamados discípulos de Moisés. Então o batismo faz com aquele que é batizado discípulo do mundo do qual ele foi batizado. Então o batismo que somos introduzidos na profissão aqui é o batismo cristão. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos batizados a Jesus nesse terreno aqui, certo? A crença de quem? Jesus Cristo, Senhor. Nós somos batizados, né? Então nós entramos nessa profissão de fé aí. Então o reino dos céus, ele tem a semelhança da doutrina de Paulo, quando Paulo fala da casa de Deus e da grande casa. A grande casa é a profissão cristã. Ele assemelha tudo em vasos. Aqui, o reino dos céus não fala de vasos, fala de joio e de trigo, então é nossa parábola. Tá? Irmão, no batismo eu poderia, na hora de batizar, dizer assim: te batizo para Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Pode. Porque aí que está interessante, né? No capítulo 4 de Efésios, no versículo 5, ele fala assim: uma só fé, um só batismo. Lembra disso? O que é esse um só batismo? Não é a maneira, é a quem se foi batizado. É a quem. Por isso que existe essa diversidade de batismos aí. E não batizou assim, então não vale, batiza tudo outra vez. Não, porque não sei o que. É o batismo cristão, você foi batizado pelo Pai do Espírito Santo, né? O caráter a Jesus, que é o terreno cristão. Amém. E não importa quando, irmãos. Não importa quando. Batismo não é responsabilidade da pessoa. Batismo não é responsabilidade da pessoa. É responsabilidade de quem está dentro. Fizeram ao contrário. As pessoas acham que o batismo é responsabilidade de quem está fora. Quem está fora, ele não tem responsabilidade. Por isso que fala lá que Pedro ordenou que fossem batizados. É quem está dentro que põe para dentro. O de fora, ele não tem reclamos nenhum. Ele pode fazer como o eunuco lá. Lembra? O eunuco falou assim: eis aqui a água, que me impede que seja batizado? Não nada, então vai lá e batiza ele. Por que, irmãos? Porque existe o batismo de famílias, né? Existe o batismo de famílias, são crianças batizadas. Ele falou: nossa, não, mas tem que deixar ele crescer para ele decidir o que ele vai fazer. Você está confundindo, isso é o batismo de arrependimento, porque quando cresce e vai decidir ser batizado ou não, isso é o batismo de João, é o batismo de arrependimento. O batismo cristão não é batismo de arrependimento, é o batismo cristão. É a responsabilidade de pais colocar os filhos para dentro, porque nós estamos aqui dentro pelo batismo. Nossos filhos não nascem aqui dentro porque você está lá dentro, ele nasce aqui fora. Então nós batizamos famílias
Não é batismo de criança, é batismo da família. Os pais botam o filho para dentro. É que nem os que foram sair do Egito. Largaram os filhos lá? Não, levaram embora, passaram pelo mar vermelho, que é uma figura do batismo. Deixaram os filhos lá, não larga os filhos aí, depois a gente vem buscar, quando eles crescerem. Levou todo mundo embora. Então, essa é uma figura que aconteceu em Atos 2, Atos 16, com Lídia e com o carcereiro, e com Paulo, no sentido da casa de Estéfanas. Paulo tinha batizado a casa de Estéfanas também. Então, o que é? Responsabilidades do pai. Não é, porque o batismo, irmãos, não é responsabilidade da Assembleia. Não é responsabilidade da Assembleia. A responsabilidade de quem batiza é a quem prega o Evangelho. Estou pregando o Evangelho para você, trabalhamos junto, pregando o Evangelho, coisa e tal. Aí você fala, puxa, é verdade, isso é tudo que você tem falado, assim, sabe? Puxa, é verdade. Ontem eu até orei e é verdade, rapaz. Eu creio no Senhor Jesus, tá bom, enfim, professa a fé. Você já foi batizado? Não? Então você tem que ser batizado. Mas como? Como uma ok, agora ele não vai. Entendeu? Eu vou batizar ele. Não tem que fazer uma profissão de fé, não tem que chamar a igreja, fazer um culto, não é nada disso. Se ele quer envolver a família, mas quer convidar minha família, pode, aí tudo bem, é outra coisa. Mas não é um evento. O batismo não é um evento de assembleia, evento de culto. Tudo isso é registrado. Né? Então, nós devemos entender isso. E assim são a família também. Tem minha filha, ela teve gêmeos, né? Estou com 3 anos agora. Com 1 ano e meio, mais ou menos, ela falou, pai, você não pode batizar meu filho? Eu acho que posso. Batizamos. Estava só eu, Rosali, ela com o marido e as crianças só. Lemos, batizou, eu batizei. No banheiro lá, porque a criança pequena, 1 ano e meio, feito batismo, foram batizados. Quando crescer, responsabilidade é de crer. E responsabilidade de pedir lugar à mesa. Isso sim, é com eles, não é com a gente. Quando eles crescerem, você já foi batizado? Já. Quando foi? Quando eu era criança, eu nem lembro, eu era criança. Mas vale? Lógico que vale. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Batismo é batismo. Então a ignorância, né, com respeito ao batismo fez toda essa confusão aí, que o cara sai da salva que puder, que ele já foi batizado lá, vai lá para mais ou menos, é batismo para ver, depois sai lá, ele batiza e vai batizando até, o cara fica até descorado de tanto se batizar. Isso é ignorância doutrinal. Foi batizado, acabou. Uma vez só, acabou. É a quem você foi batizado, não é o modo que você foi batizado. Então, irmãos, isso é o reino dos céus, tá? Então, esse é o princípio. Agora, a doutrina de Paulo fala da casa de Deus e da grande casa. Casa de Deus é a igreja. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. A igreja, que é a casa de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Isso é a igreja. Na segunda carta de Timóteo, essa casa se tornou a grande casa, onde tem vasos de honra e vasos de desonra, salvos e perdidos. Tá? E essa mistura que está junto, certo? Vamos ver esse versículo, nós lemos outra vez, aí, mas nós lemos lá na Zona Sul. Lá que vocês falaram que eu falei sobre, ou foi aqui? Eu desenhei lá o asfalto, foi aqui? Tá. Eu preciso falar, mas não lembro certo. Só um detalhezinho ali, ó. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, 20, 21 e 22.
Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Certo. No reino dos céus, deixar crescer juntos, não é isso? No reino do céu, deixa crescer junto. Doutrina de Paulo, aparte-se. Não é selecionar, é você se apartar. Não é você que vai fazer seleção. Você vai se apartar e ver a confusão. Aparte-se do que ele fala no 19 aí? 19. Iniquidade, justiça. Aparte-se da iniquidade. É praticamente a mesma coisa. É que a justiça. Lê o 22. 19 fala de justiça, né? A parte da injustiça, certo? E o 22. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça. A justiça, tá vendo? 19, a parte da injustiça. 22, segue a justiça. O que é isso? Justiça o quê? Social? Econômica? É o nome do Senhor que nós devemos entender que está sendo injustiçado. A grande casa, o problema da grande casa é que o nome do Senhor está sendo injustiçado e a má doutrina prevalece. Onde não existe sã doutrina, o nome do Senhor vai ser contaminado. Por isso, irmãos, que na Assembleia nós devemos zelar pela sã doutrina, porque é ela que preserva o nome do Senhor. Nós somos responsáveis na Assembleia, cada um aqui, até nós também. Por quê? Pela doutrina, pela sã doutrina, nós estamos preservando essas verdades. Que está o quê? O nome do Senhor. É o nome do Senhor que está em questão. Não é nós, né? Nós não estamos guardando doutrinas. A doutrina deve ser preservada porque é ela que protege o nome do Senhor. É isso que Paulo está falando. Por isso que ele está falando da injustiça e segue a justiça. O versículo 22, aí nesse caso, nessa carta, é Mateus 18:20, é onde o Senhor está. O Senhor está aí por quê? Porque a sã doutrina ela é mantida e o seu nome está ali. Por exemplo, Apocalipse capítulo 3, nós vamos passar por aí também, mas não sei se vai dar tempo, no fim. 3, 8, Apocalipse capítulo 3, versículo 8, por favor. Quando ele está falando de Filadélfia, né? Que foi o retorno do Senhor. O retorno do Senhor a colocar o seu nome outra vez aqui nesse mundo. Apocalipse 3:8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que eles fizeram? O quê? O que eles fizeram? Guardaram a palavra. Guardaram a palavra e não negaram o nome. Por que primeiro a palavra? Por que não ele primeiro? Porque a palavra que mantém o nome. Porque a palavra que mantém o nome. Olha que interessante. Isso aí é Filadélfia. É o retorno do Senhor outra vez
colocando esses 2 ou 3 reunidos para o seu nome. E o que tem que ser mantido? A doutrina que guarda o nome do Senhor. Quem preserva a santidade desse nome é essa doutrina. Então isso é muito importante, irmãos, a gente nos firmarmos, né, à doutrina, na doutrina, nas bases doutrinais, porque é dessa forma que o nome do Senhor vai ser mantido. Não adianta zelos legais, sabe, legalismos. Vou fazer assim, assim, assim. A palavra fala, é a sã doutrina que preserva o nome do Senhor. É isso que ele está falando. Então, no reino dos céus, cresce junto, deixar crescer junto. Na grande casa, o que se faz? Se aparta para um lugar. Lá no reino dos céus, você não tem para onde ir. Você entrou aqui, ó. Você não tem para onde ir, você está no reino do céu, você está lá, você cresce junto. Doutrina de Paulo, a doutrina de Paulo estabelece um lugar, é o lugar onde o Senhor está, dentro da grande casa, dentro do reino dos céus. Existe um lugar onde o Senhor está, que é o lugar, é a cidade de refúgio, que nós podemos fugir e ir para lá, diante dessa confusão toda. É o lugar onde o Senhor está lá. Então, por isso que o apartar-se, o purificar-se, é para Ele. E para estar com os que, não é isso que fala o versículo 2, estar com os que, não é seguir os que. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, coração puro, invoca o nome do Senhor. Não é segue os que. Por seguir os que, você vai virar religião outra vez, você está seguindo pessoas. Não, nós seguimos com os que. Seguindo o que? O Senhor. Nós estamos no lugar onde o Senhor está. Isso é maravilhoso, irmão. Isso aí é muito importante entender essas coisas. Senão, a gente troca 6 por meia dúzia, né? Então tá, então na Assembleia, esse princípio não vale, cresce junto, pelo contrário, tiramos da comunhão até aquele que é irmão, está em condições indevidas, responsabilidade de tirar da comunhão, não é deixar crescer junto, isso não vem dos céus, porque uma vez, uma ocasião, uma pessoa nossa conversando, estava interessado, e estava falando desses princípios, ele falou assim, não, mas o Senhor citou o reino dos céus, cresce junto, citou o Senhor comia com os pecadores. Bom, aí eu falo, para falar não sabe, compromete o Senhor, sabe? Não é verdade? O Senhor comia com pecadores. Porque muitos falam assim, mas quem são vocês para julgar? Não sei, né? Já escutou isso aí? Mas julgar? Quem são vocês para julgar? Por que pedir para vocês? Quem são vocês? Começa a falar com arrogância, né? Porque não entende. Não entende o que é a santidade do nome do Senhor. Teve um irmão que me perguntou assim, por acaso, o nome congregado do nome do Senhor é registrado para vocês? Vocês registraram o nome no patente? Eu falei, não pode usar também. Pode usar para você também. Eu te dou o nome também. Usa para você também. Mas usa em outro lugar. Porque o estar, né, reunido em nome do Senhor, o julgamento existe porque ele é bíblico, lógico, né? É bíblico, nós temos os princípios doutrinários das Escrituras de tirar pessoas da comunhão, receber pessoas, enfim, toda essa administração que existe na mesa do Senhor. E sim, daí olha que absurdo, né? Foi isso aí. Mas Jesus comia com os pecadores. Falou, não, vamos parar por aqui. Não, ele não queria ouvir, falou, vamos parar por aqui. Por quê, irmãos? Porque isso é um erro, não é verdade? Porque o Senhor não comia com os pecadores. Olha que coisa, ele não comia com os pecadores. Ele não era amigo, não é amigo do beberrão, amigo dos pecadores. Não é isso. Olha o que o Senhor falou. O Senhor falou assim:
veio João Batista que comia, perdão, veio João Batista que não comia e nem bebia, vocês disseram, tem demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe, vós dizeis, eis aí um beberrão, amigo de não sei o que. Eles estavam falando dele, não é que ele era isso, como fosse assim, chegasse o beberrão lá, né? O pecador, né? Vamos dizer assim, o praticante, né? Chegava para Jesus, ele, entra aqui, senta aí, vamos tomar alguma coisa. Desculpa, com o Senhor, dá até medo de falar um negócio desse. Depois ele ia embora, volta semana que vem aí. Era isso? Não. Sabe os amigos do churrasco? Come dela, volta semana que vem, tá? Traz mais meia dúzia aí. Não é, por favor, irmãos, não era isso não. O Senhor realmente recebia todos, sim, meretriz, beberão, qualquer tipo de coisa podia ir a ele, sim, só que ele recebia, e o que é? Vai e não peques mais. Falava a salvação para ele, expressava, né, dele, que ele era, expressava, vai e não peques mais. Não é que me virou amigo dele, amigo, agora virou. Isso é uma heresia terrível, sabe? Querendo colocar o Senhor no meio como ele fosse um impuro. Isso é puríssimo. Até não gosto de ficar falando assim, eu fico até mal, porque o Senhor não tem nada a ver com isso. E cristãos falam isso. Jesus não julgava ninguém, ele era meio. Olha, fica quieto, não pode ficar falando. Não esquece, né? Esse tipo de assunto é complicado. Então, por quê? Porque o Senhor era santo. Então, a doutrina de Paulo, ela é em conformidade com aquilo que o Senhor era. A santidade do Senhor permaneceu tudo igual, não tem nada. Porque Israel não era assim também? Não era apedrejado o maldizente, não era tirado do arraial leproso, não era tudo isso acontecia? Sim, isso não é novidade. Na Assembleia é uma coisa, em figura é o mal. Nós tiramos o leproso, nós tiramos o maldizente, porque são figuras da separação do mal que tem que ter na Assembleia, assim. Então não é deixar crescer juntos. Tá bom, mano? Pode mudar aqui? Vamos lá, então. Então a dispensação nossa, a dispensação do mistério, que é a dispensação da graça, que é tempo da igreja. Começou na vida, como nós já falamos, começou na vida do Espírito Santo, para viver esse tempo aqui, ó. Certo? Esse tempo aqui, e vai terminar um arrebatamento do Senhor que é. Então esse tempo vai fechar aí. E esse tempo é o nosso tempo, que tem um começo e terá um fim, biblicamente, expressado, escrito. O testemunho do Senhor, ele também é representado nesse tempo aqui, nas 7 igrejas de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Essas 7 igrejas, não quer dizer que essas 7 igrejas eram somente as que existiam na Ásia, não é isso. O Senhor estava pegando 7 igrejas para que João escrevesse para elas. Todas elas existiam lá na Ásia, no momento lá de João. Apocalipse capítulo 1, né? Elas existiam. Lê o versículo, por favor, qual que é mesmo? 10, versículo 11, né? Capítulo 1, versículo 10 e 11, tá? 10 e 11. Isso, né? Então, por favor, lê. Eu fui arrebatado em espírito. Não foi arrebatado. Ninguém foi arrebatado. Não foi. Perdão pela versão. Não, eu sou chato demais, irmão. Perdão. Desculpa. Desculpa, mas é perdão.
Não foi arrebatado, não tem arrebatamento nenhum. Não, vai lá. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Certo. As 7 igrejas ali, não está dizendo que só existiam elas. É que o Senhor não se acorda disso aí, que eu falei, não assustar os irmãos que vão assistir. Desculpa, meu irmão. Não é bem isso. Não, é que não tem nada a ver com arrebatado, só para falar essa correção aí, porque não é isso. Achei-me em espírito no dia do Senhor, não é isso? Esse dia do Senhor é o domingo, que nós passamos lá na ressurreição, e nós não comentamos isso, né? Na morte, sepultamento, ressurreição e glorificação. Na ressurreição, o Senhor foi ressuscitado no primeiro dia da semana, lembra? E esse dia passou a ser chamado o dia do Senhor. Existem 2 dias do Senhor nas Escrituras. Um que já era desde então, que é o dia de Cristo, que é o dia que ele virá para estabelecer o reino dele. Isso é chamado o dia de Cristo, o dia do Senhor também. Só que quando o Senhor ressuscitou, ele comprou esse dia para ele, o primeiro dia da semana. É o dia do Senhor. É o dia a dia mesmo. O dia de Cristo é um período, que são 1000 anos, chamado o dia do Senhor. Como hoje é chamado o dia do homem. Quanto tempo isso? Eu estava dizendo o dia do homem. O milênio, o dia de Cristo. A eternidade, o dia de Deus. O que é o dia? Não, é o dia, é o tempo dele. Agora é a eternidade, só que é a eternidade, né? Então, irmãos, aí que João está falando, encontrei-me em espírito no dia do Senhor. Ou seja, é o que todo cristão devia se encontrar no dia do Senhor, que é o dia do Senhor. E ele estava o quê? É maiúsculo ou minúsculo aí? Minúsculo. É maiúsculo. É em maiúsculo. Então é o dia do Senhor, né? Que nós dedicamos esse dia do Senhor para Ele mesmo. Ah, tá. Do Senhor é maiúsculo. Não, o Espírito. Senhor não. A do Espírito é minúsculo. Não, mas é maiúsculo. Dá uma olhadinha. O celular veio? Tem. Dá uma olhadinha aí. Tem que ser maiúsculo, né? Maiúsculo. Maiúsculo, né? É maiúsculo. Porque é o Espírito, né? Achar em Espírito. Não é Espírito do meu Espírito, é no Espírito. No poder do Espírito. Exato. Então, é o dia do Senhor que nós dedicamos, nós nos dedicamos às coisas espirituais. O Espírito Santo. Então, esse dia é o dia das coisas que não tem nada, ele não foi arrebatado, não tem nada contra ele, ele achou o Espírito do Senhor. E daí, o Senhor falou com ele, para que ele escrevesse essas 7 igrejas. Então, fala das igrejas. Essas 7, que eu não falei, existiam na época. E as 7 cartas foram escritas cada uma segundo o que estava acontecendo na Assembleia. Paulo não escreveu para Éfeso também? Paulo escreveu uma carta aqui, ó. E parece que ele escreveu para Laodiceia também. Ou pelo menos ele endereçou uma carta para que chegasse a Laodiceia também. Então, o que estava em João, né? O que estava acontecendo em cada uma delas eram coisas presentes ali do momento. Que nós vamos ler cada uma delas, é o que estava acontecendo lá naquela Assembleia. Só que as coisas que estavam acontecendo aqui, tanto as que eram reprovadas, como as coisas que eram louvadas pelo Senhor, aprovadas, fazia referência ao tempo, o período
testemunho do Senhor aqui no mundo. Cada uma delas representava um tempo, do início até o fim. Isso que é as 7 igrejas. Olha que interessante isso. É o tempo do testemunho do Senhor aqui nesse mundo. E começou lá em Atos 2 e vai terminar no arrebatamento. Então, esses são os períodos que foram acontecendo nas coisas, na história do testemunho do Senhor aqui no mundo. Isso é profecia. Por isso que João escreveu isso. Ou melhor, o Senhor se revelou nesse livro aí que é o livro profético,